Neste vídeo eu vou falar sobre Filipe e Eunuco. Eunuco da Etiópia, isso está em Atos capítulo 8, do versículo 26 a 40. Você leia na sua Bíblia, talvez antes de assistir o vídeo. Eu não vou citar todos esses versículos para não se tornar um vídeo muito longo. Durante o grande despertamento espiritual em Samaria, um anjo do Senhor conduziu Filipe ao novo campo de trabalho. Havia deixado o lugar onde muitos estavam sendo abençoados e ministrar a apenas um homem. O anjo podia dirigir Filipe, mas não podia realizar a tarefa de pregar o evangelho, pois esse privilégio foi dado aos homens e não aos anjos. Filipe obedeceu sem questionar e viajou do sul de Samaria para Jerusalém, de onde tomou um dos caminhos que levava a Gaza. É impossível dizer ao certo se as palavras "este" se acha no deserto. Como eu disse, você tem que ler para o que eu vou falar sobre esta história. Se refere ao caminho ou a Gaza em si. Não obstante, a interpretação, o resultado é o mesmo. Filipe deixou o lugar habitado e espiritualmente fértil e foi uma região estéril. Em algum lugar ao longo do caminho, Filipe alcançou uma caravana. O carro principal transportava o tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes, e um eunuco de grande autoridade. A Etiópia corresponde à região sul do Egito e o Sudão. Ao que parece, este alto oficial havia se convertido ao judaísmo, pois tinha ido adorar em Jerusalém e estava voltando para casa. Enquanto viajava, vinha lendo o profeta Isaías. No momento exato, o Espírito orientou Filipe a aproximar-se do carro do eunuco e acompanhá-lo. Filipe começou a conversar com uma pergunta amigável. Compreendes o que vens lendo? O eunuco reconheceu, portanto, que precisava de alguém para lhe explicar a passagem e convidou Filipe a sentar-se junto com ele no carro. Que maravilha observar a ausência total de preconceito racial nessa situação, né? Por uma coincidência, o eunuco estava lendo Isaías capítulo 53, em que o Messias sofredor é descrito de forma incomparável. Por que Filipe se aproximou do carro exatamente nesse momento? A passagem de Isaías retrata aquele que permaneceu mudo diante de seus inimigos, aquele a quem negaram justiça e um julgamento justo, aquele que não teria geração, isto é, descendentes, pois foi morto na flor da idade e sem ter se casado. O eunuco perguntou se Isaías estava falando de si mesmo ou de algum outro. Filipe entendeu que essa era a oportunidade de mostrar como as Escrituras haviam se cumprido perfeitamente na vida e morte de Jesus de Nazaré. Sem dúvida, enquanto estava em Jerusalém, o etíope havia ouvido os comentários negativos sobre um homem chamado Jesus. Agora o eunuco descobre que Jesus de Nazaré é o servo sofredor do Senhor, sobre o qual Isaías escreveu. Filipe provavelmente explicou ao eunuco o privilégio do batismo cristão, por meio do qual a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Assim, ao se aproximarem de um lugar onde havia água, o eunuco expressa o desejo de ser batizado. Como eu disse, é bom você ler esta passagem, porque o versículo 37 não aparece, todo esse versículo 37 não aparece na maioria dos manuscritos gregos antigos, aí do Novo Testamento. Este versículo 37 diz: "E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração", ou seja, é lícito para ser batizado, porque Filipe disse: "Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado?" Então, este versículo 37 diz: "E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração." Respondendo ele, disse: "Creio que Jesus é o Filho de Deus." Portanto, este versículo não aparece nos manuscritos mais antigos, estão aí certo na nossa Bíblia, e seu ensinamento está de acordo com
o restante das Escrituras, a fé em Jesus Cristo é, sem dúvida, pré-requisito para o batismo. Ainda assim, o versículo simplesmente não é corroborado pelos principais documentos do Novo Testamento. Depois de mandar parar o carro, o eunuco desce com Filipe à água e é batizado por imersão. Como deixam claras as expressões, desceram à água e saíram da água. A simplicidade da cerimônia é impressionante. Num caminho, no meio do deserto, um recém-convertido é batizado. Nenhum dos apóstolos estava presente, apenas os servos que acompanhavam o eunuco na caravana testemunharam o batismo de seu Senhor, por meio do qual ele mostrou que havia se tornado um seguidor de Jesus de Nazaré. Terminado o batismo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não se tratou apenas de uma orientação para Filipe ir a outro lugar. Foi uma remoção súbita e miraculosa com o propósito de impedir que o eunuco se ocupasse com o instrumento humano de sua conversão em vez de olhar para o Senhor que o havia salvado. Que repouse sobre mim a beleza do Senhor quando procuro ganhar os perdidos. Que se esqueçam do instrumento e lembre-se apenas do Salvador. O eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O júbilo que vem da obediência ao Senhor sobrepuja todas as outras emoções agradáveis. Filipe deu continuidade ao seu ministério evangelístico em Azoto. Esse lugar aparece no Antigo Testamento como, lá é chamado de Asdod, ao norte de Gaza e ao oeste de Jerusalém, perto do litoral. Dali, seguiu para o norte, ao longo do litoral, até chegar a Cesareia. Contudo, o que foi feito do eunuco? Filipe não teve a oportunidade de realizar aquilo que chamamos de trabalho de acompanhamento. Só restou ao evangelista entregar o recém-convertido aos cuidados de Deus e das Escrituras do Antigo Testamento. Com o poder do Espírito Santo em sua vida, ao voltar para a Etiópia, o novo discípulo certamente deu testemunho a todos da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. A Etiópia é o único país da África de tradição cristã contínua, desde os primórdios do cristianismo até os dias de hoje. O zelo de Filipe pode ter sido essencial para abrir as portas para a igreja nesta região. Como podemos ver a importância de uma pessoa salva numa localidade? Você não está sozinho. E você está aí, nesta localidade, por propósito de Deus. E testemunhando da sua salvação em Cristo, outros podem ser contagiados e só Deus pode contar a história depois disto. O batismo de eunuco é apenas uma das várias indicações de que o batismo cristão era ensinado e praticado pela igreja primitiva. Leia Atos capítulo 2, versículo 38 e também capítulo 22, versículo 16. É diferente do batismo como sinal de arrependimento praticado por João Batista. Leia Atos capítulo 13, versículo 24 e 19, versículo 4, pois consistia numa confissão pública da identificação com Cristo. Era realizado sempre depois da conversão e aplicava-se a homens e mulheres, gentios e judeus. Há exemplos de famílias inteiras que foram batizadas de uma só vez, mas, em pelo menos 2 casos, o texto deixa implícito que todos os membros da família creram. Nenhuma passagem faz referência a batismo de bebês. Os cristãos eram batizados logo depois de se converterem. Ao que parece, o batismo era realizado mediante a sua profissão de fé em Cristo, e não se exigia um período probatório no qual deviam manifestar a sinceridade desta profissão, como acontece hoje em nossos dias. É bem provável que, diante da ameaça da perseguição, as pessoas não professassem a fé cristã levianamente como fazem hoje em dia.
Como o caso de Simão deixa claro, o batismo não possuía valor salvífico. A história de Simão está em Atos também, no capítulo 8, versículo 21. Mesmo depois de ter professado a fé em Cristo e ter sido batizado, Simão estava em fel de amargura e laço de iniquidade. O capítulo 8, versículo 23. Seu coração não estava reto diante de Deus. Capítulo 8, versículo 21. Como mencionamos anteriormente, o batismo era realizado por imersão. Ambos desceram à água, no caso de Filipe, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, até mesmo os adeptos do batismo por aspersão, nos dias de hoje, reconhecem que os discípulos do século I praticavam o batismo por imersão. Em duas ocasiões, o batismo parece ser associado ao perdão de pecados. No dia de Pentecostes, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2, capítulo 38. E mais adiante, Ananias diz a Saulo: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome do Senhor. Atos capítulo 22, versículo 16. Nos dois casos, as instruções foram dadas a judeus. Nenhum gentil foi instruído a ser batizado para a remissão de pecados. No batismo cristão, o judeu rompia publicamente seus vínculos com a nação que havia rejeitado e crucificado o Messias. É este o sentido da remissão desta ligação com estes pecadores. A base para o perdão recebido era pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse perdão, comprado pelo sangue precioso do Senhor, era administrado por meio das águas do batismo, pois ao ser batizado, o indivíduo deixava o judaísmo e abraçava o cristianismo. A fórmula do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como nós temos em Mateus capítulo 28, versículo 19, foi um mandamento do Senhor, não aparece em Atos. Os samaritanos foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16. Como também o foram os discípulos de João, foram batizados por Paulo, ou pelo menos Paulo estava naquela ocasião, Atos capítulo 19, versículo 5. Isto não significa, no entanto, que a fórmula trinitária não era usada. A expressão em nome do Senhor Jesus pode significar pela autoridade do Senhor Jesus. Os discípulos de João foram batizados duas vezes. Primeiro, com o batismo para o arrependimento realizado por João Batista. E depois, por ocasião de sua conversão, com o batismo do cristão. Atos capítulo 19, versículo 3 e versículo 5. Este fato serve de base para o rebatismo daqueles que foram batizados quando bebês ou adultos mesmos, antes de serem salvos. Portanto, acreditamos perfeitamente que o batismo em Atos dos Apóstolos foram feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando é dito que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus, é sobre a autoridade do Senhor Jesus, ou seja, o que ele disse que era para fazer, batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estude você mesmo estas passagens e você verá, estude com profundidade, e você verá que este é o significado. Sobre o mandamento do Senhor, era para ser batizado sobre o que o Senhor mandou. Esse é o significado da preposição grega que nós encontramos sempre nestas passagens. Batizados sob a autoridade do Senhor Jesus, sobre o mandamento do Senhor Jesus. Que o Senhor mandou, Atos capítulo 28 diz: batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.